Saudações a todos. Aqui no canal da Livraria Espaço Psi já se tornou uma tradição nós fazermos a retrospectiva das entrevistas que tivemos aqui no Papo Psi, nosso quadro de entrevistas sobre psicologia e temas afins. Foi um ano de muita produtividade, nós chegamos até algumas conquistas. Agora nosso quadro do Papo Psi também está disponível no Spotify em formato de podcast. Nós chegamos nos nossos 500 inscritos, tivemos entrevistas incríveis e já temos muito programado para o ano que vem, inclusive com uma meta de chegar aos 1000 inscritos no próximo ano. Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreve, dá essa força. A gente está trabalhando bastante para produzir conteúdo de qualidade para vocês. E fiquem então com um trechinho das várias entrevistas que nós tivemos esse ano e que foram entrevistas muito interessantes. Boas festas a todos. Aí é sempre difícil agradar a maioria da turma, porque os gostos são muito variados. Aí, várias vezes alguém gosta de um livro que todo mundo odeia, outros... Aí, a professora também varia nos gostos, né? Ela vai perguntar, gente, o que vocês gostam de ler e tal. Aí ela vai olhando e costuma achar uns livros mais legais. Mas foi legal. Mas os livros que são sugeridos pela escola, vocês precisam terminar de qualquer forma? Sim. Aí tem uma atividade avaliada e o ano é dividido em 3 etapas, né? Aí são 2 livros por etapa. Antigamente, até o 4º ano, a gente usava uma plataforma que chama Árvore, que lá dentro tem um certo número de livros e a professora passa os 2 livros pra gente ler lá. É tipo, cada livro que você lê, você ganha um pacotinho de semente, aí você tem uma floresta virtual, é bem legal. Só que não tinha os livros muito bons. Eu achei que depois que parou de ter essa plataforma, a gente começou a ler coisas muito mais legais. Só que esse ano vai voltar. Só que eles dão a oportunidade para quem quiser comprar o livro físico, né? Eu prefiro. Sim. Eu sinto que se eu não tenho o livro comigo, eu não li ele. Eu não sei. Eu não gosto. Sim. Eu acho que hoje também é um embate bastante contemporâneo, né? Assim, livro virtual, livro físico, cada um com a sua preferência. Mas a gente, enquanto pais, assim, a maioria dos pais questionou muito essa plataforma virtual, mas por conta disso mesmo. Eu acho que a leitura do livro físico, o meu questionamento, principalmente, foi por conta disso. Eu acho que tem um envolvimento com o livro físico, uma sentimentalidade ali, sabe? Eu pelo menos gosto, e acho que passei isso para ela, do cheirinho do livro, de o folhear, o ter a paciência, marcar o que você gostou, né? Sim. Mas ela é mais cuidadosa do que eu com o livro, né, Alice? Ela marca com post-it, tudo bonitinho. Assim, a política de saúde, a política da assistência social, a política da previdência, que são os 3 grandes passos que fazem parte da Seguridade Social, que é o nosso estado de bem-estar social, ou a política de educação. São construções culturais e políticas do nosso momento histórico, não são naturais. O que eu fico pensando é que a gente tem que entender que quem vive a dificuldade, está numa situação de condição de vida que não é favorável, a gente não vive as coisas como uma coisa separada da outra, a gente vive como um bloco só. A gente chama isso de interseccionalidade. Uhum. A gente vivencia todas as violências e a falta do Estado como uma coisa só. E o modo como o Estado se organiza para enfrentar isso é organizado em pastas, que tem histórias, né? Tem uma questão de uma história cultural, e eu vejo que a gente naturalizar isso prejudica muito os trabalhadores que estão nas políticas públicas, porque as pessoas acabam entendendo muitos limites que a gente acha que é da nossa atuação são limites daquela pasta, porque o recurso, a gente aprendeu que o recurso vem de determinado, então se eu trabalho na saúde, sou pago pela saúde, é um programa específico que tem um dinheiro que eles pedem para fazer determinados indicadores, determinadas ações, e as pessoas têm a tendência de focar nessas ações, esses indicadores. Mas quando a gente, né, parafraseando aquele texto, a frase popular do Jung, né, quando eu estou com uma pessoa, tem que ser uma pessoa, eu tenho que enxergar aquela pessoa com todos os desafios dela. E os desafios, eles são interseccionais. Sim. Intersetoriais, né, interprofissionais,
para além das abordagens. Mas eu fico pensando, assim, olhando da minha parte, né, enquanto psicólogo, o quanto também deve ser complexo viver essa experiência de ficar meses ou anos isolado numa missão específica, no espaço, vivendo uma vida completamente diferente da vida que você está habituado. Então, talvez seja uma questão, né, conforme isso vai avançando, a psicologia também vai ter que dar conta de entender qual que é o impacto disso para essas pessoas, qual é o impacto depois de voltar e ter que passar por todas essas adaptações, porque é se adaptar o tempo todo, né? Se adaptar aqui para poder ir, se adaptar indo, se adaptar lá, depois se adaptar voltando para cá. Sim. Então, do ponto de vista psicológico, eu imagino que deve ser bem desafiador também. E fora a questão psicológica de você ficar metade da viagem trancado Sim. no lugar que você olha para tudo, qualquer canto é preto no espaço. Você não pode nem abrir uma janela para, respirar um ar puro, porque, né, tá no espaço. E a questão da saudade, né? Todo ser humano tem, por mais que os astronautas são treinados para isso. Você ficava quase um ano longe da família, de amigos ali, tendo que conviver todo dia com as mesmas pessoas ali, é algo realmente desafiador. Sim. Só a sua descrição já me pareceu muito claustrofóbico. Então deve ser bem desafiador mesmo, realmente. Hoje em dia tem até alguns treinamentos que algumas agências, empresas fazem, que eles convidam pessoas para ficarem trancadas alguns meses dentro de naves, estações simuladas aqui na Terra, só para estudar qual seria o comportamento do ser humano, ficando meses trancados ali. Sim, muito interessante. Agora, nas últimas décadas, é que os animais estão entrando mais nas nossas famílias, que a gente chama, que a medicina veterinária chama agora de família multiespécie, que é quando os animais integram a família moderna. Então, eu entendo que esse movimento é muito recente e que, então, nós estamos começando... Somos pioneiros, nós, psicólogos, médicos veterinários, antropólogos, em estudar esse movimento do luto por esses animais que estão sendo parte da nossa família. Sim. Não é que não existe luto por animal antes, é claro que existe. O ser humano sempre teve muito contato com animais, né? Mas agora é um luto diferente porque ele é um vínculo muito estreito que a gente cria. A gente tem os animais na rotina, eles fazem parte da nossa rotina. A gente está com um trabalho muito centrado em casa, às vezes, em questão de home office. A gente passa o dia todo com os animais. Então, e a questão dele ser invisibilizado ainda é porque eu acho que realmente é um tema muito novo. Existem poucas pesquisas, eu busquei, né, durante o meu processo de escrita, pesquisas tanto na área da antropologia, como da medicina veterinária, como da psicologia. E, embora existam algumas, elas não são pesquisas grandes, digamos assim. São poucas pessoas que estão trabalhando nisso no momento. Sim. Eu acho assim que as ações afirmativas na universidade, nas instituições psicanalíticas, nas instituições públicas, nas suas várias facetas, né, e a palavra já diz, são ações importantes e necessárias. Eu entendo que, e do local que eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla, dentro das instituições psicanalíticas, né, nós temos que seguir para ampliar ações que facilitem o acesso da população negra à formação psicanalítica, que ainda é incipiente. Nós temos basicamente algumas instituições, né, no Brasil como um todo que estão se ocupando, estão trabalhando em prol das ações afirmativas, e eu estou me direcionando, obviamente, seguir trabalhando a importância das ações afirmativas, mas acho que a gente está entrando num segundo momento. Qual é esse segundo momento dentro das instituições? Nós precisamos mudar os programas de ensino. Sim. Os programas dentro das instituições psicanalíticas, e suponho que dentro das universidades, que claro que estão
no mínimo 10 anos à frente, né, precisam sofrer modificações. Porque dentro daquilo que eu falo de uma cosmovisão, de uma perspectiva, os modelos que a maioria das instituições tem usado é um modelo centrado nesses pensadores clássicos e seus herdeiros, sem poder problematizar essas outras questões. Então, o desafio que está posto, importante e significativo, como é que isso vai entrar? Como é que a gente vai colocar essas temáticas raciais, as temáticas sobre as questões da branquitude dentro da formação, dentro do estudo, dentro não só de um letramento, que é uma palavra importante, mas pode se desgastar, né? Os letramentos de cursos, etc. Não, se a formação, e nós entendemos que ela se passa e que isso que nós chamamos de racismo estrutural, com todos os seus desdobramentos, como é que a gente vai trabalhar essas questões? Então, o que eu tenho agora conversado com as instituições e trazido essa questão, bom, como é que a gente vai olhar, né, o programa de ensino, que elementos a gente tem? Isso também são decisões políticas.